Oi, pessoal. Senhor Jesus abençoe nós todos aí. Vamos tocar aqui mais uma aula, na verdade. Vamos lá. Inscreva no canal, professor Miguel Química aí. Fala o que vocês querem que eu grave aí. Deixa um comentário, um abraço. Hoje a gente vai responder a questionamento aqui: o que é concentração em quantidade de matéria, né? Bom, turma, então vamos lá, né? Para isso, vamos classificar as soluções primeiro aqui, né? As fases de agregação, né? Tá certo? Nós temos aí soluções sólidas, né? Por exemplo, ligas metálicas, né? Tá certo? Ouro, 18 quilates, assim por diante, tá joia? Soluções líquidas, né? Água com açúcar, né? Água com sal, né? Água com gás, por exemplo. Água com gás já tá aqui. E as gasosas, né? Água com gás é solução líquida, né? Mas tem gás, pode ter gás no meio, né? Água mineral sem gás. E solução com ar atmosférico, né? Pode ter vapor d'água, né? Tá certo? Solução líquida, que é água com gás, já tem duas fases, né? Líquido e gasoso, né? Tá certo? Vamos lá? Bom, quanto à natureza do soluto, aí o soluto pode ser molecular, né, pessoal? Moléculas, né, por exemplo, comuns, né? Não ioniza e nem dissocia, tá certo? Não conduz corrente elétrica, tá certo? O açúcar aí, ponto de fusão e ebulição baixo. Podemos ter solução iônica, né, pessoal? Onde as partículas dissociam, né? Ou ionizam, no caso, né? Aqui no caso, produzindo cargas, né? Ioniza produzindo cargas, ou apenas dissocia produzindo cargas aqui, beleza? Para ser bom condutor de corrente elétrica, tá bem? Né? Então tá ótimo. Vamos lá? Volatilidade. O que é volatilidade? Observa bem, ó. Perceba que aqui nós temos éter, ó. Olha que o éter está evaporando bem mais rápido do que a água, ó. Depois você volta o vídeo aí. Ó. Então, a gente diz que o éter é mais volátil que a água, né, pessoal? Então, volatilidade é a capacidade de vaporizar, né? Por que que a água tem menor pressão de vapor que o éter, né? Então, a pressão de vapor do éter é muito maior, porque ele evapora mais rápido, né? Então, a pressão de vapor da água é menor, por quê? Porque as moléculas de água estão mais presas umas nas outras, né, gente? Elas estão unidas por ligações de hidrogênio, as interações entre as moléculas de água é mais forte, já no éter é mais fraca, né? Então, o composto volátil, as interações entre as moléculas deles é mais fraca, tá certo? A pressão de vapor do composto volátil é muito maior, tá? No caso da água, as ligações são de hidrogênio, né? As interações. Então, são ligações mais fortes entre as moléculas, beleza? Ok? Bora lá? Concentração e saturação. O que é solubilidade, pessoal? Então, você pega a água, vai dissolvendo no sal, vai dissolvendo. Melhor. Pega o sal, vai dissolvendo na água, dissolvendo na água. Então, solubilidade é uma capacidade de dissolver, né? Capacidade do soluto dissolver em um solvente, né? Claro que tem um limite, né? E esse limite é dado pelo coeficiente de solubilidade. Então, você tem um valor, coeficiente de solubilidade, um valor numérico que vai dissolver em cada temperatura. Então, esse é chamado ponto de saturação. Tem um momento que a solução satura. Você foi pondo açúcar na água, açúcar, açúcar, chegou um ponto que virou melaço, o açúcar não dissolve mais, né? Que atingiu o coeficiente de solubilidade daquela temperatura. Saturou, beleza? Tá joia? Então, aí, ó, é a quantidade máxima de soluto que dissolve em um solvente a determinada pressão e temperatura. Aí, a 20 graus você dissolve essa quantidade, ó, de KNO3 e 100 de água, ó. 31,6. Já 30 graus, você consegue dissolver 45,8 gramas dele em 100. Né? Eu estou engasgando aqui, não sei porquê, mas vamos lá. O vidro não ficar grande, mas dá para entender, né? Bom, então, o que são curvas de solubilidade, né? Bom, o nome já falou, né, pessoal? São curvas, né, que vão indicar, né, que vai indicar esses pontos de saturação aí, em cada temperatura, né? Ela indica o coeficiente de solubilidade, ó, em cada temperatura, né? Vamos ver isso aqui, né? Aqui, por exemplo, ó. Você está vendo aqui, por exemplo, ó, está vendo a curva B, curva C, a curva D, né? E a curva A. Então, o que que você observa? Você observa que o C e o D, e o B também, tá? Você vê que a solubilidade dele aumenta com a temperatura. A temperatura aumenta, a solubilidade deles aumenta também. Já o A, cuidado aqui, gente, ó. Nem sempre aumentando a temperatura, a solubilidade aumenta. Aumentando a temperatura, às vezes, dissolve menos. Aqui, ó, por exemplo, o A, ó. Se você pegar aqui a 20 graus, ó, o A dissolve aqui, ó, o A dissolve 60 gramas aqui, ó. Sobe aqui no 20, pega a curva A, vai aqui no eixo Y, dissolve 60 gramas. Se você pegar aqui o A 80 graus, ó, você vai dissolver mais ou menos 10 aqui, ó. Sacou? Tá? Normalmente, aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, né? Então, qual substância é mais solúvel a 70 graus e menos solúvel a 90? Né? Então, aí, ó, nós temos o C e o A. Né? Então, o C, né? Se eu pegar 70 graus, né? 70 graus, mais ou menos 70 graus, você vai pegar
o C aqui na pontinha, né? Beleza? Tá? E menos solúvel a 90 graus. 90 graus menos solúvel a 90 graus aqui é o A, percebeu? Tranquilo? Vai dissolver um pouquinho aqui, ó. Beleza? Vamos lá? Tá? Deixa eu pegar o apontador aqui, se eu consigo pegar o apontador para ficar mais fácil para te mostrar. Consigo, aí. Beleza. Olha lá, o que ocorre aproximadamente a 50 graus no encontro das duas curvas, ó. Então, a 50 graus aqui no encontro das duas curvas, ó. O que você percebe? Olha lá, que D e A têm solubilidades iguais, né, gente? Aqui, ó. 50 graus aqui, ó. Olha lá. O D e o A vai dissolver mais ou menos 30 gramas aqui, sacou? Você pega os 50, vai no cruzamento e vai no eixo Y, você vê quanto que dissolve. Mais um? Considerando 180 gramas de solução, né, da substância C a 60 graus, qual que é a massa do soluto e do solvente? Então, a 60 graus, substância C. Então, 60 graus, sobe, pegou o C aqui. Vai aqui no eixo Y, né? Aí tem a solubilidade em gramas e 100 de água. Dissolve 80 gramas e 100 de água. A leitura é essa, ó. É o tanto que dissolve aqui por 100 de água, beleza? Olha lá, 80 gramas por 100 de água. A leitura é aqui, ó. Beleza? De novo, quer ver? 60 graus, pegou o C, 80 gramas dissolve. Em quanto? Em 100 de água. Tá joia? E aí, já respondeu, né? Tranquilo? A massa do soluto é 80, dissolvente 100, né? Então, vai lá. Determina a quantidade de soluto D que dissolve em 500 ml de água a 100 graus. E aí tem a dica, densidade da água é 1 grama por ml. Então, 500 ml aqui dá 500 gramas. Então, vai. O soluto D a 100 graus. Então, pega o D, cadê o 100 graus? 100 graus aqui sobe. Pegou o D, olha lá, 100 graus. O D aqui, bem nessa curva. Vai dissolver 80. A 100 graus dissolve 80 em 100 de água, certo? A solubilidade gramas por 100 gramas de água, que dissolve aqui, ó. Esse aqui que dissolve em gramas por 100 de água, beleza? E aí está perguntando aqui, ó, determina a solubilidade de D em 500 gramas de água. Faz a conta aqui, vai dar 400 gramas em 500 gramas de água que dissolve, tá joia? Então, cuidado, né, pessoal? Nem sempre a solubilidade aumenta com a temperatura. Como eu já falei, o A aqui, ó. O A, a solubilidade dele diminui com o aumento de temperatura. Não é para decorar isso, você pode olhar só, né? Beleza? Aí, turma, então nós temos aqui, ó, né, você tem várias substâncias. Isso aqui é para você anotar os pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? São esses pontos que você observou no gráfico anterior aqui, ó. Olha o C, o B, por exemplo, ó. Tá vendo essas curvinhas, esses pontos, você tá vendo? É local onde a substância perde água. Olha aqui o CaCl2V6H2O, ó. Aumentando a temperatura, chega nesse ponto aqui, ele perde 2 moléculas de água, ó. Tá certo? Fica com 4. Chega aqui, ele perde mais 2, fica com 2, assim por diante, ok? Tranquilo? Ótimo. Essa aula tá grandinha, gente, né? Vamos lá? É. Vamos ver essa curva aqui, então? Ó, pessoal, esses pontos, isso aqui é importantíssimo essa parte, gente, vale a pena você ver. Vamos lá, vai, olha aqui, ó. Então, aqui é a quantidade que dissolve do soluto por 100 gramas de água, aqui é a temperatura. O que você observa? Esses pontos na curva aqui, ó. Você tem ponto abaixo, ó, esse ponto verde acima da curva, esse aqui, esse rosinho aqui, tá? Então, vamos analisar eles. Olha lá, ponto na curva, solução saturada. Então, esses pontos estão na curva, é o tanto que está saturada a solução. Ponto abaixo da curva, esse ponto abaixo da curva, ó, tem menos, que na curva indica quanto que está dissolvido. Esse ponto aqui, ó, indica que tem 5 dissolvido, está abaixo da curva. Tá? A curva indica 15, que se eu pegar onde está esse ponto aqui, ó, se ele tivesse aqui, dissolvia 15, né? Onde ele está aqui, dissolvendo apenas 5. Então, a solução está insaturada, está menos dissolvido que a temperatura está permitindo. O que a temperatura permite é na curva, tá bom? Está abaixo da curva, então tem menos dissolvido que a temperatura permite. Então, a solução insaturada, não saturou ainda. Já o verdinho, você já percebeu que tem bem mais dissolvido, né, gente? Olha lá, ponta acima da curva, indica, né? Indica que tem mais dissolvido que a temperatura está permitindo. Que a temperatura permitiria quanto, né? Se eu pegar aqui a reta, a temperatura permitiria dissolver aqui, ó. 20, se eu pegar no 20 aqui, 10 gramas. Se eu chegar lá em cima no verdinho, está dando 25 gramas dissolvidos. Dissolvidos, tá? Então, essa solução aqui é uma solução que tem mais dissolvido que a temperatura permite. Então, é uma solução chamada supersaturada. E é uma solução instável, hein, gente? Instável. Se você agitar ela ou jogar um germe de cristalização, um pedacinho do cristal, tá? O excesso volta, tá? Então, volta aqui, ó. Então, você tem que pegar a reta do verdinho, ó.
a 20 graus, na curva, que é o que manda, ela seria saturado, a 10 gramas. Só que aqui está indicando que tem 25 gramas de dissolvido. Então, 25 para 10 tem 15 gramas de dissolvido a mais que a temperatura está permitindo. Então, qualquer agito que dê aí, você jogar um cristalzinho, o excesso volta. Tá joia? Aqui o experimento mostrando para vocês, ó. Aqui eu fiz o procedimento certinho, tá? Eu estou aquecendo para dissolver primeiro, tá certo? Aqueci para dissolver, deixei resfriar, esfriou e tinha mais soluto dissolvido. A solução estava supersaturada. Aí eu agitei aqui para você ver, ó, o excesso voltando, ó. Olha lá. Volta o excesso, que é o corpo de fundo ou corpo de chão. Ó, o excesso voltando. Ó. Olha lá para você ver, ó. Tá vendo? Então agora está saturado com corpo de fundo ou corpo de chão. Então antes ele estava super saturado, tinha mais dissolvido. A hora que eu agitei, o excesso foi voltando, ela ficou saturada com corpo de fundo ou de chão. Bom, então aqui tem um exercício depois para você ver aqui, ó, você pode resolver com calma, né? Aqui na tabela, interpretando a tabela, caiu ano passado, né? A tabela mostra grama dissolvido do soluto, ó, grama dissolvido do soluto por 100 gramas de água. E aqui o exercício falou, né? Que você tem 400 gramas de cada soluto em 1 quilo de água, em 1.000 gramas de água, em 1.000. Então, você tem que dividir os dados por 10, né? Para ficar igual a tabela, né? Aí você vai ter 40 gramas por 100 de água, 40 gramas por 100 de água, dividindo aqui os dados do problema, ok? Bom, e aí, a 25 graus a solução satura como? É a tabela aqui, ó, 76 gramas de sulfato aqui, ó, em 100 gramas de água, 76 gramas, certo? 36 gramas de cloreto em 100 de água aqui, ó, 36 gramas de cloreto em 100 de água, tá? A hora que você resfria, o que vai acontecer? Ó, a hora que você resfria, resfriou, tá? O 40 gramas de sulfato aqui, que eu estou mostrando aqui, ó, é menor que 76, que dissolve até 76. A hora que você resfria para 25, dissolve 76, certo? Então, ó, 40 é menor que 76. Então, você pode dissolver até 76 gramas. Então, a solução aqui ainda não saturou. Falta muito para saturar. Está insaturada. Tá? Se você pegar o outro agora, 40 gramas ó, de cloreto, ó, 40 gramas de cloreto, a tabela fala que dissolve 36 quando você resfria para 20 graus. Então, 40 gramas de cloreto, ó, você vai ter 4 gramas a mais dissolvido, ó, ou melhor, né? 4 gramas a mais que vai precipitar, né? Então, ó, 40 é maior que 36. Então, vai dissolver 36 que está na tabela, e os outros 4, ó, os outros 4 precipita, fica corpo de fundo ou de chão, beleza? Estou analisando aqui, a solução continuou homogênea? Não, tem precipitado agora, não. A solução continuou homogênea, porém saturada? Também não, né, gente? Ela é insaturada. Bom, agora passou a ser heterogêneo com corpo de fundo, formado por apenas NH4, sulfato de amônio, NH4,2 e SO4. Não, o precipitado aqui é de KCl, nada a ver. Passou a ser heterogêneo com corpo de fundo, formado pelos dois, também não. Então, passou a ser heterogêneo com corpo de fundo, formado apenas por KCl. Então, você volta o vídeo e tenta entender aí, que é muito legal esse exercício aqui, hein, galera? Tá? Essa parte é importantíssima, cai bastante, tá? É nóis. Fui.